Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje nós encerramos a nossa leitura em 2 Timóteo, nosso capítulo é o capítulo 4, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 5, que está escrito assim: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amados, nós vimos no áudio de ontem que a palavra de Deus, ela é poderosa para nos curar, nos transformar, nos dar sabedoria, nos instruir. A palavra de Deus, tudo que nós precisamos, nós encontramos na palavra. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. Vimos no capítulo de ontem que os últimos dias serão o quê? Terríveis, porque as pessoas terão uma aparência de piedade, mas elas vão negar o poder de Deus. E nós sabemos que nós temos vivido esse tempo, esse período, amados. Está muito próximo da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vendo diante dos nossos olhos esses tempos terríveis. E aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo exorta solenemente, ou seja, ele faz é como se ele estivesse fazendo uma conclamação ali para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, você, Timóteo, diante de todas as circunstâncias contrárias, eu exorto solenemente a você, Timóteo, que você pregue a palavra, que você esteja preparado em todo momento, a tempo e fora de tempo, ou seja, em qualquer circunstância você esteja preparado. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Viva assim, Timóteo, porque vai chegar o tempo em que as pessoas não vão mais suportar essa doutrina. Elas não vão mais conseguir ouvir essa doutrina. Pelo contrário, elas vão sentir coceira nos seus ouvidos e elas juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Aqui fica muito claro, amados, que quando nós vemos o levantar de tantos falsos ensinos, de tantos falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, não é simplesmente porque eles têm um poder sobrenatural de enganar mas é porque as pessoas querem ser enganadas. Elas estão sentindo coceira nos ouvidos porque a palavra confronta, a palavra corrige, a palavra instrui, a palavra repreende, a sã doutrina nos mostra como devemos viver, como devemos crer, como devemos pensar, e muitas pessoas não querem isso porque elas querem alimentar os seus próprios desejos. Então elas juntam mestres para si mesmos, ou seja, elas alimentam esses ensinos enganosos, alimentam esses falsos mestres, falsos profetas, por quê? Porque elas não querem deixar os seus próprios desejos, elas querem alimentar os seus próprios desejos. Ali no versículo 4 diz assim que eles se recusam a dar ouvidos à verdade. Eles não querem dar ouvidos à verdade. Mas qual que é a exortação para Timóteo? E é a mesma exortação de Deus para nós hoje. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista,
cumpra plenamente o seu ministério. Esse seja moderado, em outra versão diz, você seja sóbrio. Quando nós vamos para o texto no original grego, é como se, numa linguagem bem atual dos nossos dias, é como se Deus estivesse falando: ei, você mantenha a sua cabeça no lugar. Não se deixe iludir, não se deixe envolver, não se deixe enganar. Você mantenha a sua cabeça no lugar, crendo, confiando, respeitando, honrando a palavra de Deus. Não queira seguir esses caminhos tortuosos que vão se apresentar a você. Não queira seguir isso. Você seja moderado, ou seja, você mantenha a sua cabeça no lugar, você seja sóbrio. Não se deixe iludir por esses falsos ensinos que só alimentam os desejos carnais das pessoas. Amados, esse é o conselho de Deus para nós hoje. Essa é a verdade de Deus para nós hoje. Mais do que nunca, amados, nós temos visto tantos e tantos falsos evangelhos sendo pregados por aí, que só querem alimentar os desejos carnais das pessoas. Mas quando nós estudamos os evangelhos, nós vimos qual foi a primeira pregação, qual era a pregação de João Batista quando ele estava ali preparando o caminho para Jesus. Era: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Ou quando Jesus começou a pregar, o que ele começou a pregar? Ali em Mateus, no capítulo 4, nos ensina, diz que quando ele foi cheio do poder do Espírito, ele saiu e começou a pregar as boas novas, dizendo: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, arrependimento. Esse é o início da pregação da palavra de Deus, da sã doutrina. É um dos fundamentos da nossa vida cristã, é o arrependimento. E o que é arrependimento? A palavra no original grego é mudança de mente, é metanoia, ou seja, nós precisamos mudar a forma em que nós pensávamos para pensar conforme o reino de Deus. E o que isso implica? Precisamos mudar a forma que cremos, a forma que pensamos, a forma que fazemos, a forma que agimos, a forma que vemos todas as coisas. Arrependam-se. Esse é um dos fundamentos da vida cristã. A sã doutrina, ela sempre nos leva a uma vida de arrependimento. Por quê? Porque nós conseguimos perceber que estamos pensando errado, crendo errado, e então nos voltamos para Deus e dizemos: eu não quero mais pensar assim, eu não quero mais agir assim, eu não quero mais viver assim. Isso é arrependimento. E o que a palavra nos diz que aconteceria nos últimos tempos? Que viria o tempo em que as pessoas não suportariam essa doutrina, não suportariam a palavra arrependam-se. É isso que nós temos visto hoje em dia, amados. Quando nós falamos sobre arrependimento, muitas pessoas não querem ouvir sobre isso. A palavra de Deus muitas vezes tem sido manipulada para que as pessoas vejam um Deus conforme os seus próprios desejos. Quantas vezes nós vemos aí as pessoas incluindo coisas que Deus nunca incluiu? Ah, mas é que Deus é amor, Deus é graça, Deus aceita. Amados, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E sim, Deus é a graça manifesta por meio de Cristo Jesus. Mas eu quero ler um texto com você, que é a pregação de Jesus. Isso está lá em Lucas, no capítulo 4. É a pregação de Jesus. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi para Galiléia, ele chegou em Nazaré, que era a cidade onde ele havia sido criado. Ele chegou na sinagoga, ele abriu o livro exatamente no profeta Isaías e começou a pregar. Ele estava falando a respeito dele mesmo. E aí ele leu essas escrituras para falar a respeito dele mesmo, Jesus. Isso está lá em Lucas, capítulo 4, nos versículos 18 e 19, que está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar
liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele leu essas escrituras, fechou o livro e ele estava ali falando sobre ele mesmo. Chegou o tempo. E o Senhor me ungiu para quê? Veja para que Jesus ungiu, para que Jesus foi ungido. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para quê? Pregar boas novas, e essas boas novas vão gerar o quê? Liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, libertação aos oprimidos e a vida debaixo da graça do Senhor. Amados, a graça do Senhor liberta os oprimidos e não inclui simplesmente os oprimidos para que eles continuem vivendo oprimidos. A graça do Senhor liberta os presos, aqueles que estão presos à sua natureza pecaminosa. A graça do Senhor liberta, não inclui para que eles continuem presos. A graça liberta. A graça do Senhor recupera a vista, ou seja, aqueles que estão cegos espiritualmente começam a enxergar, a discernir as coisas espiritualmente. A graça do Senhor não inclui as pessoas simplesmente para que elas continuem cegas. É para isso que Jesus veio, amados. Esse é o verdadeiro arrependimento que nós precisamos ter, reconhecer. Eu estava prisioneiro a uma natureza morta, eu estava prisioneiro a uma natureza de pecado, eu estava prisioneiro a uma natureza corrompida e Jesus Cristo veio para me libertar. Eu estava oprimido nas garras do diabo e Jesus Cristo veio para me libertar. E, amados, esse é o arrependimento que nós temos ali para o início da nossa caminhada cristã, vamos dizer assim, para recebermos a nova vida em Cristo Jesus, e esse arrependimento precisa continuar. Esse é o conselho, é a exortação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui para Timóteo, quando ele fala no versículo 5, você, porém, Timóteo, seja moderado, seja sóbrio, mantenha a sua cabeça no lugar. Ou seja, não entre na onda desses que querem apenas satisfazer os seus próprios desejos. Eles não conseguem ouvir essa doutrina, a palavra da verdade. Por quê? Porque a palavra da verdade confronta os seus desejos carnais. A palavra da verdade diz que Jesus veio para libertá-los dessas vontades carnais. A palavra, essa doutrina diz que a graça de Deus nos liberta de toda a opressão. A graça de Deus nos restaura para sermos como Jesus nos criou para ser. Esse é o conselho de Deus para nós hoje, amados. Nós não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não podemos aceitar todo tipo de engano, todo tipo de mentira que vem com uma vestimenta, como nós vimos ontem, como uma aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. Deus é poderoso para libertar, para curar, para restaurar. Essa é a verdade, essa é essa doutrina. E a única coisa que ele requer de nós é confiança nele e arrependimento. O que é arrependimento? É reconhecer, eu estava pensando da forma errada, eu estava crendo da forma errada, eu me volto para o Senhor, eu recebo a verdade do Senhor. Arrependimento é totalmente o contrário do que nós temos visto hoje em dia, que é esse se moldar ao mundo. Ah, eu sou assim mesmo, Deus me ama desse jeitinho que eu sou. Sim, amados, Deus nos ama completamente. Eu não estou aqui falando contra o amor de Deus, pelo contrário. Pelo contrário, Deus é amor. Agora, o amor de Deus não é o amor humano. As pessoas têm confundido, têm colocado o amor de Deus como se fosse o amor natural, humano. Deus nos ama tanto que ele entregou Cristo Jesus para que nós não perecêssemos, mas para que nós fôssemos salvos. E essa salvação não é simplesmente a salvação da alma do inferno.
A salvação que Jesus Cristo veio para trazer para nós é uma salvação completa. Espírito, alma e corpo. O Senhor tem uma salvação completa, uma restauração completa, uma transformação completa, uma mudança completa. É por isso que nós precisamos alimentar essa mentalidade de arrependimento, de mudança de mente. Quando somos confrontados pela palavra, repreendidos pela palavra, a palavra está certa. Eu não vou continuar agindo assim. Amados, são tantas e tantas áreas, e é isso que a palavra aqui está nos ensinando. Que vai chegar o tempo, e já chegou, é o que nós temos visto diante dos nossos olhos, que as pessoas não vão suportar essa doutrina e vão procurar juntar mestres para si mesmos. Quando a palavra diz, isso é imoral, isso não está de acordo com a moralidade de Deus. E aí nós, não, mas é assim mesmo, nós tentamos arrumar 1000 desculpas. Não, o que nós precisamos é o quê? Nos arrepender. A palavra está certa, Deus está certo. Eu pensava assim, mas eu não quero mais pensar assim. Eu agia assim, mas eu não quero mais agir assim. O Senhor é poderoso para libertar da prisão da imoralidade. O Senhor é poderoso para arrancar debaixo da opressão que o diabo causa. O Senhor é poderoso, Jesus Cristo é poderoso, é para isso que ele veio, para destruir as obras do diabo e destruiu. Nós só precisamos o que? Nos colocar debaixo de tudo isso que Cristo Jesus fez, em recebendo tudo isso, em sujeição a tudo isso. E como nós fazemos? Como está aqui no versículo 5, mantendo a nossa cabeça no lugar, nos rendendo a Deus, sendo moderados, equilibrados, sóbrios, reconhecendo os erros, admitindo essa maneira que eu tinha de pensar não é a maneira de Deus, eu me volto para Deus. Pode me corrigir, Senhor. Não tem problema, eu me rendo a Ti. Amados, é isso que o Senhor tem pedido para nós. Esse é o conselho, é a exortação de Deus para nós hoje. Temos vivido tempos tão difíceis, tantos evangelhos falsos e tantas pessoas seguindo esses evangelhos porque pessoas que não suportam essa doutrina, pessoas que querem satisfazer os seus próprios desejos, seja na área da moralidade, seja na questão da ganância. Amados, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para estarmos sempre preparados, prontos para pregar a palavra, para viver a palavra, para praticar a palavra. Nós fomos chamados para sermos sóbrios, moderados, para mantermos a nossa cabeça no lugar e não nos deixarmos iludir por essa onda de falsos ensinos que nada tem a ver com a palavra de Deus. Nós lemos ali em Lucas, no capítulo 4, o Senhor veio para quê? Para dar vista aos cegos, aqueles que estão cegos, que não conseguem ver como Deus vê. Jesus veio para abrir os olhos dessas pessoas. Não é para mantê-las cegas, achando que elas tá tudo bem, tá tudo certinho. Não, é para dar vista a essas pessoas. O Senhor veio para libertar os presos, aqueles que estão presos a uma natureza pecaminosa, a uma natureza corrompida, a uma natureza de morte e de pecado. O Senhor veio para quê? Para libertar. O Senhor veio para curar os oprimidos. Ou seja, o Senhor não quer manter as pessoas oprimidas. O que é oprimido, amados? É debaixo da influência de Satanás. E que tipo de influência? Na forma principalmente de pensar e crer. O Senhor não quer nos manter prisioneiros disso, oprimidos. O Senhor não quer que nós estejamos oprimidos, que mantenhamos uma crença e uma forma de se pensar errada, pautada no medo, pautada na condenação, pautada na imoralidade. O Senhor não quer isso para nós. O Senhor veio nos libertar de tudo isso. A graça do Senhor nos liberta de tudo isso. A graça do Senhor nos capacita para viver a vida que Cristo conquistou para nós. Essa é a verdadeira liberdade de um cristão. Viver de fato a vida que Cristo conquistou para nós. Nós fomos chamados para viver por meio do Espírito de Cristo, que foi depositado em nós, que nos dá sabedoria, que nos capacita, que nos corrige, que nos guia. Amados, que eu e você
nós abandonemos todo tipo de ensino enganoso, todo tipo de ensino que alimenta os desejos da carne, que nós possamos abandonar tudo isso e possamos alimentar o verdadeiro ensino da sã doutrina que nos leva a uma vida de fé, uma vida de arrependimento, uma vida de confiança na suficiência de Cristo. Uma vida em que nós mantemos a nossa cabeça no lugar, os nossos pensamentos fixos na verdade da palavra de Deus, que não nos amoldamos a esse mundo aqui, pelo contrário, vamos sendo transformados pelo poder da palavra, que eu e você vivamos assim em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eu e você sejamos equilibrados, em nome de Jesus, amados, que nós mantenhamos a nossa vida de fé, de arrependimento, de confiança na suficiência de Cristo Jesus, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, independente dos ensinos que têm se multiplicado ao nosso redor. Que eu e você, em tudo, sejamos moderados, sejamos sóbrios para a glória de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua exortação. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos fortalece, ilumina os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, que nós possamos alimentar uma vida de intimidade contigo, uma vida contínua de arrependimento, porque arrependimento é mudança de mente, que eu e os meus irmãos possamos deixar o Senhor nos moldar conforme o Senhor deseja, conforme a tua vontade, que nós possamos rejeitar todo tipo de estrutura mental, todo tipo de crença que vai contrário à tua palavra e possamos alimentar todo tipo de pensamento que vem do Senhor, todo tipo de pensamento que vem da tua palavra em concordância com essa doutrina. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos, nós deixamos de lado todo tipo de ensino que alimenta os desejos da carne, mas que nós possamos alimentar os desejos do Senhor, do teu Espírito. Que nós possamos nos render a Ti todos os dias da nossa vida, de fé em fé, de glória em glória, recebendo pela fé as verdades da Tua palavra para nós, deixando o Senhor mudar a nossa forma de pensar a respeito de todas as áreas da nossa vida, a respeito de tudo aquilo que o Senhor mesmo quer mudar e moldar em nós, que eu e os meus irmãos nos rendamos a isso. Porque o Senhor veio para libertar, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para libertar os presos. E é para isso que o Senhor veio e é para isso que nós continuamos aqui vivendo e pregando a tua palavra. É assim que nós queremos viver, Pai. Queremos que essa verdade se aplique às nossas vidas, para que nós também sejamos instrumentos do Senhor para libertar as pessoas das suas prisões, para arrancá-las debaixo da opressão do diabo. Que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força do seu poder e sejamos em tudo sóbrios, moderados, mantenhamos a nossa cabeça no lugar, não nos iludindo, não nos deixando enganar por todo tipo de ensinamento que está amoldado a esse mundo aqui e aos desejos da carne. Que eu e os meus irmãos fujamos disso, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Nós queremos sempre ter o nosso coração rendido à sã doutrina, à verdade do Evangelho, para viver essa verdade. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.